Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia que nós dedicamos para a nossa palestra, Dharma Talk, como vocês quiserem chamar. E, então, como sempre, a gente começa fazendo uma meditação. E depois da meditação, então, a gente faz a nossa conversa, que hoje vai ser o caminho do Buda, que é basicamente um ensinamento do Dharma mesmo, mas que se aplica diretamente na nossa vida cotidiana, desde que a gente entenda o que realmente o Dharma significa, né? Então, é importante a gente saber isso, porque às vezes, por ser budista, a gente acha que o Dharma não é a vida diária, e porque ele que não é budista, vai falar do Dharma, acha que o Dharma é só para budista, e fica essa coisa meio esquisita. Então, é bom nós sabermos que, na verdade, a palavra Dharma significa uma prática de vida. A palavra Dharma significa em si um caminho de transformação, que significa sair, talvez aprender a ter um olhar mais amplo sobre a vida que nós temos e aprender que em cada situação que nós vivemos, cada situação em si é uma grande oportunidade de nós praticarmos o caminho transformador. Então, essa que é a beleza do Dharma, né? Aprender exatamente isso. Então, não há prática do Dharma sem a vida diária, e o Dharma é aplicar este caminho da transformação, da percepção na vida diária, e é justamente na vida diária, é nos encontros que nós temos uns com os outros, com as dificuldades que nós podemos ter uns com os outros, ou também nas alegrias que temos uns com os outros, é aí que nós entendemos o Dharma. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, para começar, a gente pode fazer a nossa meditação e em seguida ela a gente faz a nossa conversa. E aí, o caminho do Dharma, ele carece que todos nós aprendamos a meditar. Existem as meditações formais, mas também, se nós considerarmos a palavra meditação como um processo de familiarizar-se, e esse familiarizar-se requer de nós uma atenção plena. Hoje em dia a gente usa a palavra mindfulness, mas nós também temos que aprender a estabelecer os espaços mentais para que mindfulness possa verdadeiramente ser vivida no dia a dia. Então, mindfulness pode ser entendido como a união de shamatha e vipassana, sendo que shamatha é a base para tudo isso, porque shamatha significa desenvolver a calma mental, lucidez, serenidade, pertencimento ao momento presente. Shamatha é o grande exercício de nós permanecermos no momento presente, na verdade, e nessa permanência cultivarmos um estado mental de lucidez, de serenidade, de espaço, luminosidade, e saber que tudo que nós vivemos no momento presente. Então, saber shamatha significa também uma das grandes bases, ou a base principal, para que a gente possa desenvolver sabedoria cognitiva, que é vipassana, porque se nós não formos capazes de sustentar uma mente lúcida, calma, serena, e desenvolver a habilidade que nós chamamos de uma visão unifocada, nós nunca vamos conseguir penetrar o fenômeno para entender as camadas do fenômeno. Que a gente vai falar sobre isso, são os 4 selos, para que nós venhamos a entender, né, os agregados, a impermanência, que a gente possa vir a entender que há sofrimento e por que há sofrimento,
e também vimos a entender que há nirvana, que seria a ausência de sofrimento. Mas, enfim, tudo isso faz parte, é o que a gente chama de uma análise, que é a sabedoria cognitiva, que é vipassana. Então, para que eu possa ter essa oportunidade, eu tenho que desenvolver primeiro a base. A base é o pertencimento à mente presente, unifocada, lúcida, serena, sem os grandes movimentos, para que eu possa desenvolver análise através da visão unifocada sobre o fenômeno que eu estiver investigando. E há uma terceira meditação, que é Shunyata, que é meditar sobre o vazio luminoso, mas isso é uma outra coisa que a gente não vai abranger talvez aqui. Mas o mais importante é por que nós meditamos, por que no Dharma é tão importante meditar. Porque nós precisamos nos dar conta de nós mesmos primeiro. Do nosso corpo, das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos apegos, e assim por diante. A partir disso, só a partir disso, nós já começamos a desconstruir o apego, a aversão e a indiferença. Que o apego, a aversão e a indiferença, ele se constitui, se mantém por quanto nós acreditamos que o fenômeno tem existência inerente. Meditando sobre o fenômeno, sobre suas camadas, nós vamos entender que não há inerência nenhuma no fenômeno, porque todo e qualquer fenômeno surge de causas e condições, se mantém devido às causas e condições, e quando essas causas e condições cessarem, o fenômeno cessa. Nós querendo ou não, o fenômeno cessa. Então, toda essa trajetória, na verdade, é o caminho do Buda. Mas isso a gente vai falar depois de meditar. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma meditação agora. Eu os convido a todos, e já dou a instrução inicial. Então, onde você estiver, desenvolva uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Postura essa que lhe seja possível sustentá-la durante todo o exercício. Se você estiver em cadeiras, certifique-se que os seus 2 pés estão com as solas totalmente no chão, estão paralelos um ao outro. Se você está em almofadas, então você opta qual a postura que você vai adotar, lótus, semilótus, postura do índio, enfim, mas que, seja qual for a postura que você escolher, que você seja capaz de mantê-la durante todo o exercício. Se caso você tiver que fazer alguma mudança ou ajuste, você vai poder fazer, só que o faça de maneira gentil, o faça de maneira acompanhada da sua respiração, para que não venha causar nenhum distúrbio. Uma vez sentados, seja em almofada ou em cadeiras, mantenha sua coluna reta, os ombros nivelados, as mãos palmas para baixo, repousam sobre as pernas, ou, se você quiser, mão direita repousa sobre a mão esquerda, deslizando uma sobre a outra, até que os polegares venham a se tocar gentilmente. E aí você descansa suas mãos em seu colo. Então, essa é a postura durante todo o exercício. Se possível for, mantenha os olhos levemente abertos. Tente não fechá-los completamente e também não há necessidade de deixá-los totalmente abertos. Levemente abertos, olhando para o chão, nada específico. Durante todo o exercício, a cada exalação, continuamente, durante todo o exercício, promova o relaxamento do seu corpo, vá soltando ele, sem, no entanto, desfazer a postura. Também durante todo o exercício, a cada exalação, deixe que as suas preocupações, seja ela de que natureza for, possa se mover, possa partir, mas também, quiser permanecer, acolha. Em meditação, não há nenhum objeto que possa se tornar objeto de apego ou de aversão, visto que toda e qualquer coisa simplesmente surge em nossa própria consciência mental. Então, apenas damos liberdade para que as preocupações possam partir. Se não partir, acolhemos. E assim, relaxando, exalando e deixando ir qualquer preocupação, sem forçar, apenas
permita. E, ao mesmo tempo, a cada inalação, intencionalmente, vá trazendo a sua atenção ao momento presente, onde você está, e que essa atenção e essa consciência de onde você está inclua todas as coisas, ruídos, aromas, movimentos, seja o que for que estiver presente, tudo isso é parte da sua meditação e, assim sendo, não há nada aqui que se torne objeto da vontade que silencie, que vá embora, que saia, que acabe. Nada disso, apenas nos conscientizamos que essas coisas todas estão presentes. Então elas fazem parte da sua meditação. E não são objetos de aversão, nem apego, nem indiferença. Então vamos começar. Gentilmente, tendo assim desenvolvido uma postura física que lhe dê uma experiência de conforto e bem-estar, vamos mantê-la. Vamos fazer inicialmente 3 inalações longas e gentis, se possível pelas narinas, se não for possível pela boca. E na exalação e por todo o exercício, a cada exalação relaxamos, soltamos nosso corpo e também liberamos as emoções, preocupações, para que elas possam se mover com a nossa respiração e partir, se for o caso. Podemos gentilmente escanear nosso corpo, do topo da cabeça, a sola dos pés, dando ênfase à nossa face. Vamos relaxar totalmente a nossa face. Couro cabeludo, testa, sobrancelhas, pálpebras, os olhos, as orelhas, as bochechas, os lábios, a língua, o maxilar, a parte posterior da cabeça. Vamos dar ênfase a relaxar plenamente a nossa face. O nosso corpo entende que nós queremos relaxar. É mais fácil fazer desta maneira. Até chegar no pescoço, na nuca. Certifique-se de relaxar totalmente a sua face. Meus ombros, braço, antebraço, cotovelos, os pulsos, as mãos, palmas das mãos, dedos das mãos.
peito, parte superior da coluna, diafragma, parte mediana da coluna, o abdômen, todos os órgãos internos, a parte baixa da coluna, a cintura, a região sacral, os quadris, as coxas, os joelhos, panturrilhas, tornozelos, os pés, sola dos pés, os dedos dos pés. Inalando, retendo e exalando, soltando, relaxando totalmente o corpo, sem, no entanto, desfazer a postura. Se necessário, pode fazer mais 1 ou 3 inalações mais longas e na exalação soltar para facilitar o relaxamento. Escaneie seu corpo novamente, observe se não há nenhuma região de tensão. Se houver, pare ali, respire ali, até que a região fique totalmente relaxada, solta. E assim, nosso corpo, já experienciando um certo relaxamento, conforto e bem-estar, vamos manter conscientemente e intencionalmente durante todo o exercício o contínuo relaxamento do nosso corpo. E agora, intencionalmente também, vamos conduzindo cada vez mais a nossa atenção às nossas narinas, de maneira a ter uma experiência mais vívida da nossa respiração, de todas as sensações e experiências que a nossa respiração pode nos oferecer. E nós vamos fazer isso acompanhando o movimento do ar na inalação, na pausa, na exalação. Começamos por observar a entrada do ar, temperatura, volume, a trajetória do ar, passando pelas bronquias, preenchendo nossos pulmões. O corpo se revitaliza, nosso abdômen gentilmente se expande. A pausa, consciência plena, o corpo relaxa, o abdômen contrai, os pulmões se esvaziam, o ar saindo, traqueia, passando novamente pelas narinas.
volume e temperatura do ar na entrada, volume e temperatura do ar na saída. Vamos sustentar e reter a nossa atenção nessa experiência por 21 ciclos, sempre contando a partir da inalação. Podemos começar. E assim, à medida que nós sustentamos a nossa atenção unidirecionada à nossa respiração, todos os pensamentos, emoções que naturalmente transitam, continuam o seu próprio movimento de surgir e dissolver-se à medida em que, ao sustentar a nossa atenção no objeto específico, nós não nos envolvemos, não julgamos, não nos emaranhamos, não nos permitimos ser sequestrados por qualquer pensamento e emoção. Tudo que surge na nossa mente, surge, e se nós não dermos atenção, naturalmente eles retrocedem e se dissolvem. E nós permanecemos com a atenção unifocada, a respiração suave, nosso corpo relaxado. Então, à medida que nós desenvolvemos esse estado de quietude, de amplitude, de consciência plena presente, e deixamos que a nossa atenção repouse no objeto escolhido, tudo que pode surgir naturalmente se dissolve. E nós permanecemos lúcidos, serenos, calmos. Esse é o grande exercício. E agora nós também, intencionalmente, podemos dar surgimento
as nossas qualidades como a bondade amorosa e compassiva, acolhimento a nós mesmos. Intencionalmente fazemos isso. Nutrimos o espaço, o momento presente, com profundo acolhimento, nutridos de bondade, de generosidade. Essas são as qualidades inerentes a todos nós. Apenas intencionalmente deixamos que tais qualidades surjam no nosso contínuo mental, nesse espaço amplo, luminoso, sereno, e nos permitimos sermos acolhidos, amados, respeitados, sentimos seguros e protegidos em nossa própria quietude, no momento luminosa, sereno, no momento presente. Vamos cultivar e nutrir isso por alguns momentos, em cada inalação, na pausa e na exalação. E agora vamos deixar que a nossa atenção simplesmente repouse na natureza de nossa própria mente, sem nenhuma tarefa. Apenas repousamos a mente em si própria. Seja o que ali possa surgir, que vai surgir nossa consciência mental, seja o que for, em sua própria natureza, tempo, espaço, retrocede e se dissolve. Nós simplesmente permanecemos.
quando pensamentos discursivos tenderem a surgir, se queremos continuar o exercício, reconduziríamos a nossa atenção, a nossa respiração novamente e criar toda a condição da visão unifocada e repetiríamos os passos que fizemos até aqui. Mas para encerrar o exercício, nós vamos novamente fazer 3 inalações longas, gentis. Na primeira, observamos nosso corpo, postura, o estado de relaxamento, leveza. Na segunda, observamos o nosso contínuo mental, nosso meio ambiente mental, lúcido, sereno, calmo, presente. Qualidade da nossa atenção. E por último, desenvolvemos incomensurável, incondicional gratidão pela vida assim como ela é neste momento. O Buda concedeu inúmeros ensinamentos. Siddhartha Gautama auto-nasce o Buda, ou seja, o ser desperto. A palavra Buda significa aquele que despertou do sonho da ilusão. E qual seria o sonho da ilusão? Reconhecer que a natureza de todos os fenômenos não tem existência inerente. Que todas as coisas surgem devido às causas e condições, se mantêm devido às causas e condições e se dissolvem quando as causas e condições que deram a imersão a eles já não existirem mais. Então, o Buda ensinou, a partir do momento em que ele alcançou a iluminação, ele ensinou por 45 anos, e ele ensinou de muitas maneiras diferentes, justamente porque a intenção dele era de beneficiar a todos os seres. Então, como todos nós temos diferentes propensões, diferentes impurezas, diferentes mentalidades. Impureza significa vemos as coisas de maneira não puras, puras no sentido da sua natureza em si. Então, Buda foi de uma leveza, de uma generosidade, de uma compaixão incomensurável, tentando nos trazer ensinamentos das mais diversas maneiras, para que esses ensinamentos de alguma forma alcançassem a necessidade de todos os seres. Que é como, se a gente pensar no mundo moderno, nós temos diferentes remédios, né? Medicamentos para diferentes enfermidades. Ou seja, um medicamento sozinho não dá conta de tantas enfermidades. Então, os ensinamentos do Buda são exatamente assim, são como remédio. Então, ele ensinou de muitas maneiras diferentes para que nós pudéssemos nos curar das enfermidades da ignorância, vamos colocar dessa maneira. Lembrando que ignorância simplesmente significa nós ignoramos a natureza dos fenômenos, nós ignoramos a verdadeira natureza dos fenômenos. Nós acreditamos que os fenômenos são sólidos e que nós, por essa dualidade da mente, nós podemos possuir, dominar e controlar os fenômenos. E quando nós percebemos que não é possível, nós desenvolvemos os 5 venenos mentais, a raiva, o ódio, o apego,
e assim por diante. Então, e Buda fez isso. Particularmente se nós pensarmos sobre o budismo tibetano em si, que é a partir desse que eu estou falando, nós temos nele 4 escolas diferentes, e essas 4 escolas refletem exatamente as diferentes maneiras, as atividades do Buda. Então, se a gente pensar, aí também nós temos, a gente vai falar ao longo dessa conversa, como isso vai se distribuindo, mas o ponto é, cada ser, todos nós temos, todos os seres sencientes, ou seja, seres que têm consciência, todos nós temos o potencial de virmos a nos tornar Buda, ou seja, todos nós temos a capacidade de virmos a desenvolver a visão correta. E através dessa visão correta, nós desconstruímos as ilusões, a ignorância, e aí nós alcançamos, assim como ele, o estado desperto. Então, mas para isso a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que estudar, a gente tem que meditar, a gente tem que estudar, a gente tem que contemplar, a gente tem que praticar esses ensinamentos de maneira que tudo isso, né, é como a nossa mente primordial, ela é como um diamante, só que ela está dentro de grossas, densas camadas. Então, essas camadas, elas que têm que ser retiradas. A natureza da nossa mente, ela é jamais contaminada. Esse é o cerne do ensinamento budista. A natureza primordial da nossa mente já nunca é contaminada. Então, por que nós não vemos, por que nós não vivemos uma vida búdica? Porque justamente ao longo da nossa existência nós fomos colocando camadas em si. Camadas de apego, camadas de aversão, camadas de raiva, camadas de desejo, camadas de missão, camadas... Tudo isso são camadas. Nessa busca desesperada de achar alguma coisa material que seja causa e condição da nossa felicidade. Aí a gente pensa que acha e deposita confiança sobre aquilo, daqui a pouco aquilo não está mais ali. E é contar também que nós também mudamos de ideia sobre o objeto da felicidade. Então, são inúmeras causas e condições impermanentes que transitam e a gente não percebe, e por isso que a gente sofre. Então, Buda diz que todos nós temos essa natureza búdica e que todos nós podemos nos tornar despertos dessa ilusão, ou seja, ter a compreensão plena da natureza última dos fenômenos como desprovida de qualquer natureza inerente. Mas, como nós temos muitas impurezas, nós temos mentalidades diferentes, impurezas diferentes, temos ilusões diferentes. Então, para isso, Buda ensinou diferentes métodos para que, de uma maneira ou outra, nós, fazendo uso de algum desses métodos, nós então pudéssemos desenvolver essa visão correta. Então, os ensinamentos do Buda é sobre isso. Ou seja, nós usarmos o método correto para desconstruir a ilusão. Então, como nós temos diferentes tipos de ilusões, então nós precisamos aplicar diferentes tipos de método, assim como nós usamos diferentes tipos de medicamento para diferentes tipos de enfermidades. Seria uma maneira de entender isso de uma maneira mais direta. Então, quando nós fazemos isso, aí nós podemos entender um pouco mais como é possível. Agora, tem uma coisa que é muito importante falar logo de cara. O Dharma, apesar de ser algo, é um método, ele é totalmente sistematizado, nós estudamos ele, mas se nós apenas transformamos isso num conhecimento intelectual e não experiencial, e nada vai adiantar. Então nós podemos ter um profundo, por exemplo, não nos é difícil entender, basta olhar a natureza e ver que todas as coisas estão em constante mudança. As 4 estações do ano, enfim, põe mudança nisso. Você vê isso todo dia. Então não nos é difícil, não seria difícil para nós compreender a impermanência de todas as coisas. Mas a gente pode até aprofundar esse olhar e entender que as coisas surgem de causa e condições. Se eu pegar uma semente e jogar aqui em cima do taco ou de um azulejo, não vai acontecer nada com essa semente. Ela tem o potencial, mas as causas e condições não permitem que esse potencial se desenvolva, não é isso? Então, eu consigo entender isso. E se eu pegar essa semente e colocar lá fora, no solo, fértil, com luz, água, umidade, então, além
da semente que tem o potencial genético, também há as causas e condições para que esse potencial se desenvolva. Não é assim que funciona? Então, intelectualmente, a gente entende isso. Agora, tenta aplicar isso sobre os objetos do seu apego, da sua aversão. Por que que não é? Por que que não funciona do mesmo jeito? Então, se você tem uma experiência de vida, você faz algumas escolhas na sua vida, e você claramente percebe que essas experiências estão te promovendo sofrimento, estão promovendo tipos de adoecimentos físicos e tal, por que que a gente não consegue parar? Então, todo e qualquer dos 7 bilhões de seres humanos que transitam nesse planeta hoje em dia, a aspiração fundamental de todos e qualquer um deles é ser feliz. E por que que nós produzimos tanto sofrimento? Se a nossa busca é felicidade, como que a resultante é sofrimento? Então, tem essa pergunta. Então, se cada um de nós perguntássemos isso para si mesmo, poxa, eu aspiro a uma vida longa, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida que eu me realizo como ser humano, e por que que nas minhas buscas eu vivo criando causas e condições de desavenças, de conflitos, de insatisfatoriedade, de... Essa pergunta a gente faz meditando. Esse é o grande diálogo interno. Então, esse é o processo que eu falei no começo da aula, lá na meditação. Meditar é familiarizar-se, é olhar para você, entender o seu corpo. Olha, a gente está ficando velho a cada dia, não adianta querer, tem gente que está mais bonito, né? Mas, enfim, o ponto é, nós estamos envelhecendo, mas nós podemos envelhecer saudáveis, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas manter o equilíbrio disso requer de nós atenção, requer de nós autocuidado. Como diz Michel Foucault, cuidar de si para cuidar do outro. Então, como é que a gente faz isso? Então, quando o Buda ensina nesses 45 anos, ele vai ensinar exatamente sobre isso. O que que nós, né, devemos realmente olhar. Então, se muitos de nós olha para a vida e acha que a vida é isso. A gente nasceu, cresceu, envelheceu, adoeceu, morreu. Pronto, acabou. Muitas pessoas veem dessa maneira. Elas não conseguem ver de outra maneira. Mas, para qualquer uma delas, é possível investigar. Ter a curiosidade de saber. Por exemplo, se a vida só é isso, talvez a gente perca a razão de viver, se é só isso. Mas se nós podemos pensar, nós podemos viver, acumular bens materiais, acumular riquezas, mas permanecemos no estado mental, emocional, tenso, em conflito. Então, o que acontece? A gente não vai nem sequer conseguir usufruir de todos esses bens materiais que a sua inteligência, seu trabalho, seus méritos, trabalho e tudo mais, propiciou que você acumulasse. Porque o tempo todo você está com medo de perder isso, a sua atenção está em ganhar mais ainda, e você não usufrui de tudo isso. Então, você pode investigar sobre mais, sobre isso. Mas uma pessoa que não tem tanta materialidade, mas ela tem um conforto mental, emocional e espiritual. Esse conforto apenas vem porque talvez ela acredite que a vida não é só isso. Então, ela tem uma preocupação, talvez, em olhar com mais acuidade sobre as suas ações do pensar, do falar e do agir, de modo a não produzir causas e condições de conflitos que venha levar ela a experiências mentais, emocionais densas. Ou seja, nós devemos investigar, minimamente. Nós somos pessoas inteligentes, então a gente deve investigar por quê. Se nós olharmos para a nossa aspiração fundamental e olharmos para as nossas ações e as resultantes dessas nossas ações, se elas não estão produzindo aquele resultado que nós buscamos, nós podemos olhar, investigar, decidir, enfim. Porque quando nós olhamos para o Dharma simplesmente falar que todos nós podemos nos tornar um Buda. Mas eu tenho que entender o que é Buda. Buda é aquele que despertou do sonho das ilusões. E o que são essas ilusões? Essas ilusões são a causa e condição de todo o meu sofrimento. Físico, mental, emocional e espiritual. Então, não é questão de você ter ou não ter bens.
A questão é como que você se relaciona com esses bens. Quais os esforços que a gente faz e quais os medos que a gente tem. Isso é possível para todo e qualquer um de nós olhar isso. Então, na nossa vida mundana, vida normalzinha, nós temos muitas preocupações normais. A gente tem que ter casa, tem que ter comida, tem que ter roupa, tem que ter um emprego para ter um salário. Essas são as preocupações normais. Da maneira como a sociedade é constituída, nós temos que ter isso. Então, se você é pai de família, mãe de família, né, você tem que prover. Então, você tem essas preocupações. Mas como trazer equilíbrio a essas preocupações mundanas? Porque é necessário. Mesmo os monges hoje em dia, muitos de nós trabalham. Eu trabalho, por exemplo, né? Porque as coisas já não é como antigamente no mundo aqui ocidental. A dana, que é a palavra em sânscrito, que significa a doação para a manutenção de um monge, para que ele possa praticar, estudar o Dharma, ensinar o Dharma sem nenhum outro tipo de distração, não existe. Praticamente não existe. Mas as necessidades de vestir, comer, morar, são as mesmas. Então, como que a gente faz uso da inteligência, mantém uma motivação pura para poder fazer tudo isso? Então, os ensinamentos do Buda vão falar justamente que nós temos, seja você monge, seja você laico, integrar os ensinamentos na sua vida prática. Seja o que for que você faça. Então, a beleza é exatamente essa. Se você não consegue integrar o ensinamento, então você não está praticando o ensinamento. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não se torne muito intelectual, no sentido de ler, estudar como um estudo acadêmico, mas não conseguir trazer esse conhecimento de maneira a minimizar as emoções aflitivas. Se nós não conseguimos fazer isso, nós não estamos praticando o Dharma. Nós estamos nos iludindo com o Dharma. Então, isso está muito claro que o próprio Buda diz isso. Eu não salvo ninguém. Nós todos temos que aprender a estudar o Dharma e trazer esse Dharma para a vida diária, de maneira que, ao olhar a vida diária através das lentes do Dharma, nós venhamos a elaborar meios hábeis são meios sadios, de nós lidarmos com as necessidades do dia a dia, sem deixar que essas necessidades se tornem causa e condições de densas emoções aflitivas e sofrimento. Então, o Dharma, ele vem desse lugar. Então, a morte em si, ela faz parte. Nascer, crescer, viver, adoecer, envelhecer e morrer. Isso aqui a gente não muda. O que muda é a compreensão que nós desenvolvemos ao longo dessa experiência chamada vida. Aí sim, nós podemos fazer muitas coisas. Então, quando no Dharma, pelo menos na filosofia budista, nós cremos sim em sucessivos renascimentos, porque nós entendemos que este corpo, que é agregado, vou falar daqui a pouquinho, ele é composto. Então, tudo que tem aqui está agregado devido às causas e condições. E a esse corpo, em nosso nascimento, nós, quando fomos concebidos, ali existe uma mente. Quando esse corpo cessa, essa mente não cessa. Eu posso enterrar o corpo, queimar o corpo, cremar o corpo, dar de comer para os bichos o corpo, fazer o que quiser, o corpo. Mas a mente, não. A mente, ela continua. Então, dentro da filosofia budista, por ter essa certeza, é que nós cuidamos tanto, somos tão incentivados a cultivar essas 4 visões: o físico, o mental, o emocional, o espiritual. Minimamente, esses 4 grandes vetores, né? E entre eles, conforme a profundidade que a gente estudar. Mas, o importante é saber que, quando a nossa morte ocorre a morte desse corpo físico. Essa mente continua. Então, por isso que todas as meditações, tudo que a gente treina, nós estamos treinando a nossa mente, tornando os seres mais lúcidos, mais serenos, mais conscientes. E o tempo todo, como a gente fez agora, nessa prática bem curtinha de meditação, né? Trazer essa consciência plena e dentro desse momento
cultivar bondade amorosa e compassiva. Além que a bondade amorosa e compassiva por si sozinha, ela não vai fazer nada. Há que haver nela uma grande intenção. E essa intenção a gente chama de bodhicitta, né? É o grande norte de como a gente direciona isso. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, quando nós entendemos que o Buda ensinou por 45 anos, e por esses 45 anos ele nos ofereceu inúmeros ensinamentos, para que a intenção dele era que nós nos conectássemos com alguns, ou com uma lógica desses ensinamentos, de maneira que nós pudéssemos desenvolver uma visão mais clara, mais serena, mais lúcida. E, a partir disso, aí sim, ir entendendo a natureza coemergente de todos os fenômenos. E aí, quando a gente entende que a natureza é coemergente, nós entendemos que essa coemersão surge de causas e condições. E essas causas e condições, elas têm a sua coemergência como resposta às nossas ações do pensar, do falar e do agir. Só que isso é um contínuo. Então, muitas vezes eu posso até dizer, mas nessa vida eu tenho uma vida tão pura, 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 e por que acontece tanta coisa? É porque nós temos a nossa história, nosso karma, e ele nos acompanha. Então, quando as causas e condições vão se assemelhando, os karmas vão florescendo, e esses karmas são justamente os contaminantes que nós temos que pacificar e purificar. Além que os karmas positivos e construtivos, essas são as qualidades que nós temos que aumentar ainda mais. Então, é uma lógica. Então, todo o Dharma, ele é uma lógica, ele tem uma razão. Então, quando nós aprendemos a olhar essas razões, aí sim as coisas começam a fazer sentido. Ou seja, nós trazemos sentido e significado e propósito. Então, a nossa vida, ela deve ter um sentido, um significado, ela deve ter um propósito. A bodhicitta é um propósito. Como eu tenho o propósito da bodhicitta, todas as minhas ações do pensar, falar e agir, elas devem ser construídas dando e construindo sentido e significado para que esse propósito possa se realizar. Então, obviamente que há uma diferença entre os praticantes do Dharma, que estudam o Dharma, e os que não estudam ou praticam o Dharma. Qual a diferença? É justamente que ao estudar os ensinamentos, ao praticá-los, ao ouvir, no Dharma tudo começa com ouvir, né? Ouvir o ensinamento, estudar o ensinamento, contemplar o ensinamento, meditar sobre ele e trazer esse ensinamento no seu dia a dia, na sua vida prática. Aí você começa a ver o resultado. Aí esse ver o resultado é que vai construir o que a gente fala no Dharma de fé. Então a fé não é uma fé cega, mas ela é uma fé que vai sendo construída à medida em que nós possibilitamos a nós mesmos viver o ensinamento no nosso dia a dia. Com as pessoas, com as situações, em todo lado. A gente vai olhar para isso. Então, nós, obviamente que aqueles que têm a motivação e a intenção de estudar o Dharma e trazer ele para a sua vida prática, ele vai perceber a vida de uma maneira diferente daquele que não o faz. Por quê? Por exemplo, quando a gente passa uma perda, um ente querido morre, ou acontece uma dessas tragédias, tsunami, terremotos e assim por diante. É nesses momentos que nós, por exemplo, damos de cara com o quê? Com a impermanência. Então, aquele que estuda o Dharma e estuda o princípio da impermanência, quando ele vê essas coisas acontecerem, não é que ele não vai ficar triste. Ele vai ficar triste. Mas ele vê, exatamente, ele vê nessas coisas, nesses momentos, nessas causas, nessas circunstâncias, o ensinamento ali. Todas as coisas são impermanentes. Todas as coisas dependem de causas e condições. Nós não temos o mínimo controle sobre causas e condições. A ilusão é pensar que tem. Mas o nosso dia a dia demonstra que nós não temos. Mas o Dharma diz que não há como fazer isso.
mas ele nos ensina sobre a impermanência, sobre as causas e condições, sobre a interdependência. Então, quando nós vemos as coisas acontecendo, imediatamente nós associamos aquilo com os ensinamentos. E nós falamos, ahá, e não é que é mesmo? Então, por exemplo, nós vemos pessoas morrerem todos os dias, mas nós não pensamos que nós vamos morrer. Então, nós não de uma maneira ou outra, a gente não assume a responsabilidade de todo e cada dia que a gente vive, não deixar problemas para os outros. Porque quando a gente morrer e deixar um monte de história complicada, as pessoas que não tinham nada a ver com aquela história, nem sabiam que aquela história existia, vão ter que encarar aquilo ali para poder, no mínimo, resolver a questão do inventário, vamos dizer assim, bem prático, né? Ou seja, se nós vivemos cada dia lúcidos que vamos morrer, nós tentamos todos os dias resolver as questões, todas que houverem, da maneira mais harmoniosa possível, para que se a morte chegar, e ela vai chegar, a gente não sabe nem como, nem onde, nem porquê. É porque é fácil, porque está vivo. Mas nem onde, nem como, nós não deixaríamos sofrimento para os outros. Para além da saudade, da falta, mas nós não deixaríamos outros tipos de preocupações. Então, certamente, que quando nós desenvolvemos essa consciência do Dharma, a nossa atitude muda. Por isso que os ensinamentos falam, aqueles que têm o Dharma como princípio, veem e percebem as coisas de uma maneira diferente daqueles que não têm. Simplesmente porque o Dharma em si é uma lógica, é um reasoning, existe uma lógica. Então, se eu entendo isso, eu vou estudar e praticar fazendo uso desse conhecimento. Então, por exemplo, existem 4 grandes selos que a gente fala no budismo. Então, quando uma pessoa normal, né, nós, alunos do Dharma, que estudamos o Dharma, vemos as coisas se desfazerem, né, porque elas são impermanentes, imediatamente eu vou associar isso com o primeiro de todos os selos, que nós entendemos que todos os fenômenos surgem devido a causas e condições. Nada surge sem uma causa e uma condição. Nada permanece por conta dessas causas e condições não forem sustentadas. E quando elas cessam, certamente elas vão cessar. Isso significa que todas as coisas são impermanentes. Então, a gente olha uma cidade, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Petrópolis. De repente, teve um grande temporal. Aí, grande, né, desmoronamentos e tal. Casas, pessoas, enfim, uma tragédia, uma tristeza muito grande. Tudo é impermanente. Aí a gente pode ver desde as causas e condições das mudanças climáticas, aí tem toda uma discussão sobre isso, mas uma coisa é certa, houve uma causa, uma condição, que promoveu que tudo, possibilitou que tudo aquilo ali acontecesse. Então eu estou experienciando a consequência. As pessoas, a gente vê pessoas ricas se tornarem pobres, pobres se tornarem ricas, pessoas saudáveis morrerem, pessoas não tão saudáveis viverem mais longevamente. A gente vê coisas bem interessantes. Mas, de novo, se uma pessoa olha isso como um ensinamento prático do Dharma, ou seja, está acontecendo no dia a dia, a convicção dele do que os ensinamentos do Buda estão corretos se estabelece. Isso a gente chama de fé. Então, no nosso dia a dia, obviamente, nós observamos isso todos os dias. Basta a gente se olhar no espelho, né? Também é uma boa. A gente está mudando todo dia. Aí, quando a gente está mudando todo dia, a gente está envelhecendo todo dia. Mas eu me alimento bem, eu vou no exercício, tal, blá, blá, blá. Mas isso não vai evitar. Pode. Nós queremos viver longevamente. Ok, a gente pode usar conhecimento, né, que existe hoje em dia para a gente possa viver mais longevamente. Ok, legal. Mas não significa que a gente não vai morrer. Então, a ilusão é acreditar que vai morrer. O aspecto racional diz, nós vamos morrer. Mas nós estamos vivendo uma vida saudável porque eu me cuido. Pronto, você está trazendo para você as respostas que você precisa ter
para você ter certeza que todas as coisas são impermanentes, mas elas podem ser duradouras. Como as relações, por exemplo. Cedo ou tarde elas vão terminar, mas elas podem ser duradouras. E assim por diante. O segundo grande selo é que nós temos muitas impurezas. Aqui, impurezas são ilusões. Então, o nosso karma, esse contínuo, ele não permite que nós vejamos as coisas diretamente. Nós sempre vemos a realidade. Eu vou fazer o exemplo de óculos, tá? Se eu fosse um ser búdico, eu veria as coisas como são. Como eu não sou um ser búdico, eu tenho lentes. Essas lentes são o meu karma. Então, eu vejo a realidade através das lentes do karma. E isso é tão interessante de você observar e também fácil de ver para confirmar. Se pegar meia dúzia de pessoas e olharmos o mesmo fenômeno, nós podemos estar olhando para as mesmas coisas, mas nós vamos ter reações internas, desde as sutis até as mais grotescas, de maneiras totalmente diferentes. Tem gente que gosta de azul, tem gente que não gosta de azul, tem gente que gosta de rosa, tem gente que gosta de margarida, tem gente que gosta de comida vegana, tem gente que gosta de comer churrasco, não é? Ou seja, a maneira como nós, aqui é importantíssimo entender, a maneira como nós reagimos ao fenômeno, ele é único. Tem sutilezas aí dentro. Parece até que estamos fazendo a mesma coisa, mas não estamos. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos assim. Os ensinamentos budistas dizem assim, a raiz de todo e qualquer sofrimento é a ignorância. Ponto. Ou seja, nós ignoramos. Mas mesmo quando nós começamos a aprender o Dharma, não vai fazer que de imediato todos nós vamos ver as coisas da mesma maneira. Não vai ver. Não vai ser assim. Porque as nossas camadas são diferentes. Cada um de nós tem camadas diferentes. Então, o que nós experienciamos em comum, a natureza do samsara é sofrimento. A natureza, quando a gente fala que a natureza do samsara é sofrimento, é coisas assim que são indissociáveis. Por exemplo, fogo e calor. Não importa se é um fogo enorme ou se é uma chispa. A natureza do fogo é ser quente. Então, isso não muda. Agora, o ponto é, à medida que nós olhamos para esse sofrimento, ou seja, à medida que nós olhamos para o fenômeno, a densidade com que ignorar a natureza do fenômeno nos leva à experiência de sofrimento é o que a gente coloca como 6 reinos. Então, nós temos o reino humano, o reino animal, o reino dos infernos. Aí nós temos os fantasmas famintos e o reino dos infernos. Ou nós temos o reino dos deuses e semideuses. Ou seja, esses 6 reinos. Esses 6 reinos significam a experiência mental, emocional e espiritual que nós temos frente a um fenômeno. Então, a gente pode estudar os 6 reinos como as experiências da nossa compreensão sobre aquilo que está acontecendo, ou nós podemos estudar os 6 reinos como produção de nascimento e morte, resultante de nascimento e morte, ou seja, o estado intermediário. Há 2 maneiras de olhar isso, mas vai nos levar para o mesmo lugar, que seja, por exemplo, quando o Buda fala há sofrimento, que é a primeira nobre verdade, ele vai dizer isso fundamentado no quê? No nosso corpo. O nosso corpo é um corpo biológico. É um corpo que, por ser biológico, ele tem inúmeras transformações, inúmeras sensações. E também esse corpo, por ser sensorial, ele busca sensações de prazer. E a falta desse prazer, ou a não manutenção desse prazer, ou o que surge, o que cessa, produz em nós sofrimento. A segunda coisa é que esse corpo também expressa todas as mudanças. Ele experiencia as mudanças e ele é em si mudanças. E o terceiro aspecto é quando nós acreditamos que esse corpo significa uma entidade, uma identidade,
dicotomizada do resto. Só que se a gente for buscar em nós um eu, o eu não é o dedo, o eu não é a unha, o eu não é o cabelo, o eu não é o intestino, o eu não é nenhuma parte do corpo. Eu nunca vou achar esse eu. Ou seja, este conjunto todo é uma natureza, a natureza da mente. Então, nós devemos cultivar uma mente sadia, ou seja, sadia, lúcida, consciente, bondosa, assim, todas as características dela. E quanto mais nós cultivarmos isso, mais nós estamos tirando do nosso corpo físico a pressão das emoções aflitivas. E hoje, com todo o conhecimento que se tem hoje em dia sobre neurociência, a gente já sabe que quanto a nosso olhar, nossa atenção ficar olhando para experiências de sofrimento, memórias, o que seja, o nosso corpo recebe uma carga muito grande de hormônios inflamatórios e aí as suas consequências, não vou entrar sobre isso. Mas hoje em dia, a gente já sabe isso, a gente já tem certeza, o Buda já falava isso lá atrás. Por isso que cultivar uma mente lúcida, serena, calma, feliz, é uma grande receita de longevidade. Mas a nossa longevidade, ela não está simplesmente em cima disso. A nossa longevidade também está no nosso próprio karma. Então, há várias condições para desenvolver o óbito. Um deles não tem como solucionar, que é quando o karma da vida se exaure. Quando o karma da vida se exaure, eu posso estar com uma aparência hiper saudável, ou estar no melhor hospital, com o melhor médico, eu vou morrer. Mas, se o karma da minha vida não se exaure, eu posso estar num lugar longevo, sem muitos recursos, mas de alguma maneira eu vou me curar. De alguma maneira eu vou passar por aquele momento. Então, há várias coisas aqui que é tão clara dentro do Dharma. E eu digo clara para quem estudar o Dharma, né? Só que não é só estudar o Dharma. Nós temos que experienciar o Dharma. Experienciar o Dharma é o pouco a pouco que a gente vai estudando todo dia, que a gente vai praticando todo dia, ir trazendo isso para a nossa vida diária. Então, se na minha vida diária eu ainda continuo achando que os outros são responsáveis por me fazer feliz, ou eu terceirizo a consequência do meu sofrimento a terceiros, eu estou muito longe de estar sequer entendendo algo no Dharma. Porque o Dharma vai dizer exatamente isso. Não importa a nossa vida, a de cada um de nós, ela é o quê? A consequência, ou seja, aquilo que a gente experiencia, ela é consequência das escolhas que nós fazemos. Então, no Dharma, quando você começa a estudar o Dharma pela lógica do Dharma, por isso aqui que a gente está falando, nós temos muitas impurezas. Por quanto nós não reconhecemos essas impurezas e as consequências das nossas ações, quando impulsionadas por essas impurezas, nós vamos continuar achando que alguém é responsável pelo nosso sofrimento. Então, nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que ir clareando nossas dúvidas, estudando, perguntando ao nosso professor e vivendo isso, vendo isso, para que a gente possa desenvolver. Então, e pouco a pouco a gente vai chegando num lugar assim, à medida que eu vou desenvolvendo esta compreensão experiencial, aí eu vou ver, vou entender que às vezes nós estamos num paraíso, mas a nossa mente, a nossa atenção está olhando para um lugar de sofrimento, então eu não estou usufruindo do meu corpo estar. E às vezes eu posso estar num lugar bem difícil, mas a minha mente está feliz, a minha atenção está olhando para a felicidade, eu não experiencio os infortúnios daquele lugar. Então, uma coisa importante é entender isso. E por isso que a gente estuda tanto, né? Quando a gente fala dos 6 reinos, né? E a gente considerar as experiências dos 6 reinos e considerar quais são os fatores predominantes em cada um desses reinos, eles são totalmente conectados à visão impura, ou seja, à visão contaminada do fenômeno. Quando eu mudo essa percepção, eu ofereço a mim mesmo a possibilidade de olhar de uma maneira diferente, muda. 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 Então, essa é a beleza da meditação. Porque quando, na meditação analítica, eu ofereço a mim mesmo a possibilidade de mudar a minha percepção sobre aquilo que está acontecendo, não é mudar o exterior, é mudar a minha percepção sobre a realidade, muda.
Aí eu entendo, não é o fenômeno em si, mas a percepção que eu tenho sobre ele. Então, fazendo isso, eu vou desenvolvendo isso. O terceiro selo, ele diz respeito eu já falei basicamente, mas é entender que todo e qualquer fenômeno é desprovido de uma natureza inerente. Ou seja, não há nada, absolutamente nada, que não dependa de causas e condições para existir. Então, esse é o terceiro selo. Então, não há um eu, porque para esse eu existir, ele não poderia ter dependido de causas e condições para vir ao mundo, permanecer no mundo. Não é o caso de nada que a gente conhece, principalmente a nossa. Então, a desconstrução desse eu. Porque quando você desconstrói isso, a visão se amplia. Mas é o eixo mais difícil da gente desconstruir, é esse eu. Mas se você exercitar e perceber, por exemplo, todos os dias, tudo que você faz porque todas as coisas que você usa durante o dia está sendo provida para você por incontáveis outras pessoas. Você não dá conta de produzir tudo isso. Então, isso mostra a interdependência. E essa pensar na interdependência já é uma grande maneira de a gente entender que esse eu poderoso não existe. Ele existe na sua ilusão. Mas ele não existe na realidade. Então, isso é isso. E o quarto grande selo é quando a gente fala sobre o nirvana. O nirvana, a palavra nirvana, significa ausência de sofrimento. Samsara significa sofrimento. Então, o nirvana, na tradição Sakya, em particular, no Tantra de Revajra, nós dizemos assim: não existe samsara e nirvana. Porque o mesmo lugar, ou seja, onde samsara e nirvana são experienciados, é na sua própria mente. Então, não existe samsara e não existe nirvana. Existe a experiência samsara e a experiência nirvana. Então, quando a nossa atenção fica olhando para memórias tristes, ou raiva, ódio, assim por diante, nós estamos realmente adensados dentro do samsara. Mas quando a nossa mente, a nossa atenção olha para a natureza vazia de todos os fenômenos, esse adensamento desaparece. Aí eu vivo a experiência de nirvana. Então, o tempo todo, nós navegamos entre uma coisa e outra. O tempo todo. À medida que você estuda o Dharma, o caminho do Buda, você vai entendendo isso. Mas não deixe que esse entendimento resida somente na sua estrutura intelectual, racional. Mas tente justificar a sua crença, o seu acreditar, baseado na experiência. Então, obviamente que nós temos essas impurezas, nós temos esses adensamentos, como eu falei, as nossas propensões, as nossas impurezas, a nossa mente. Então, muitas vezes nós entendemos, mas nós não aceitamos. O não aceitar está relacionado ao apego. Como é que eu vou viver sem isso? Por exemplo, né? Como é que eu vou viver sem isso? Quando todas as minhas preocupações cessarem, o que vai restar para a vida? Então a gente faz brincadeirinhas com isso, mas na verdade, de uma maneira ou outra, é verdade. É que a gente se acostumou com isso. Então, nós temos que treinar a nossa mente a olhar para as coisas. E nós temos que fazer isso exaustivamente. Todas as vezes que você perceber que o apego, a aversão e a indiferença começa a surgir, independente sobre que fenômeno for, olha para aquilo, primeiro se conscientiza, está acontecendo de novo, a dualidade da mente. Você tem que perceber. Quando a gente está treinando em Shamatha, um dos principais pontos é quando eu percebo que eu me distraí. Olha, não é que eu estava distraído mesmo? A segunda coisa é que eu percebo que eu posso reconduzir a minha atenção e sustentá-la no objeto que eu quero. E o próximo passo é permanecer ali até que a próxima distração surja novamente. Mas aí eu já sei, são distrações. E tem distrações mais densas e tem distrações mais leves. Esse denso ou leve
está relacionado ao apego, aversão e indiferença. Ou seja, como é difícil deixar ir algo que eu acho que já não é mais importante na minha vida hoje, já não precisava mais estar vivendo isso. Mas por que não vai? Porque nós não deixamos ir. E por que as coisas que a gente gostaria que estivesse presente na nossa vida não nos chegam? Porque nós não colocamos nosso foco, nossa atenção, a nossa energia, a nossa motivação e intenção naquilo. E por que eu não faço isso? Porque eu ainda estou distraído com essa aqui. Então, não fico nem num lugar, nem no outro. E esse conflito, né, entre esses lugares é que sustenta as nossas várias emoções aflitivas. Então, esse seria o quarto selo. Dentro do budismo, se eu quero realmente desenvolver essa compreensão, e para que eu possa dizer que eu estou estudando o Dharma, a primeira coisa que chega é o que a gente conhece como refúgio. Então, eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha. O Buda representa a essência, a sabedoria. O Buda representa a realização de todo esse processo. Porque a palavra Buda significa o desperto. Então, o Buda significa o despertar. Então, todos nós temos esse potencial. Mas para que nós venhamos a desenvolver esse potencial, viver esse potencial e transformar, atravessar de uma margem para outra, nós temos que ter um método. O método são os ensinamentos dele. Então, nós pegamos esses ensinamentos e trazemos esses ensinamentos para a nossa vida prática. É como fazer uma viagem. Eu planejo uma viagem. Para onde eu quero ir? Por que eu quero ir lá? Então, se eu entrar para estudar o Dharma, eu tenho que ter convicção. Uma convicção, primeiro, qual é a minha motivação e intenção? O que é o Dharma? O que é esse ser desperto? O que é isso? Primeiro, eu tenho que investigar o que é isso. Depois que eu investigar sobre isso e ter a vontade de fazer isso, aí eu vou para essa cerimônia que dentro do budismo é uma das mais simples que significa, mas ela tem um grande significado, porque é uma decisão sua. Então o Dharma já começa por aí. O Dharma, você não é um praticante porque alguém te levou para ser praticante. O Dharma deve ser uma decisão de abandonar a visão incorreta e adotar a visão correta. E isso somente cada um de nós pode fazer. E nós temos que ter uma razão para fazer isso. E qual seria o meio de fazer isso? Então, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, o Buda representa essa sabedoria, o Dharma representa o método através do qual essa sabedoria foi alcançada, e a Sangha significa nossos companheiros de viagem. Então, quando você vai viajar, você não procura investigar para onde você está indo, porque você quer ir lá, como você vai chegar lá e assim por diante? É. E não é gostoso viajar com mais pessoas juntos? É. Tem gente que prefere viajar sozinho, mas também existe o sozinho. Tá? Mas eu tenho que investigar isso. E a principal coisa, eu já disse antes, o Dharma é um caminho que cada um percorre. Ninguém percorre o caminho por você. Não há como fazer isso. Então, cada um de nós é responsável por percorrer o seu próprio caminho, no seu próprio tempo. Lembrando que, se nós temos a vida humana preciosa hoje, então nós devemos fazer uso dessa vida preciosa. Essa vida é rara e ela é extremamente frágil e ela é extremamente curta. Então, tendo consciência disso, é que nós devemos trazer o Dharma para a nossa vida como um método que a gente acredita ter a possibilidade de nos levar a essa experiência de nos tornarmos despertos ou acordarmos do sonho da ilusão. Mas a beleza do Dharma é também, como diz o Lamrim, o Lamdre significa o caminho e seu resultado, e Lamrim significa o caminho e suas etapas. São dois grandes textos. O Lamrim é da Gelug, o Lamdre é da escola Sakya, a escola Nyingma tem o Dzogchen, que é a grande perfeição, e a escola Kagyu tem o Mahamudra, que são os selos. Ou seja, qualquer um desses métodos nos levam à plena liberação do sofrimento.
Mas aí nós temos a maneira como nós podemos fazer isso. O que nós devemos, eu vou enfatizar isso todo o tempo, é evitar de transformar isso em um conhecimento intelectual. Aí você pode se tornar um grande erudito, mas não viver a experiência daquilo que você tem na sua erudição ou no seu conhecimento intelectual. Volto a dizer, o Dharma é uma prática de vida, aquela que a gente vive no dia a dia, onde estivermos, com quem estivermos, assim por diante. Porque é nessa prática da vida que nós testemunhamos o Dharma, que nós aperfeiçoamos a nossa prática. Então, isso é importante a gente vir a saber. Então, e não existe esperar que o mundo de fora mude, o mundo interno muda. A percepção é que muda, não o objeto. Isso é um dos elementos mais essenciais que eu tenho que aprender. A minha percepção é que muda. Ok? E há várias meditações, vários o que chamam no Dharma de Lojon, ou seja, treinamentos específicos da mente que nos auxiliam muito para que a gente possa alcançar esse resultado. Então, isso é muito importante que a gente possa vir fazer. E por isso que a gente incentiva tanto as práticas meditativas para que a gente possa fazer isso. Então, isso a gente tem que ter. Agora, quando nós adentramos o refúgio, tem que estar estabelecido ali, muito claro para nós, qual a motivação e intenção. Então, na minha prática de vida, na minha prática do Dharma, eu costumo dizer que se a motivação e intenção não estiver estabelecida, o refúgio não vai fazer sentido. Assim como, se eu não entendo o significado do refúgio, o que vem depois dele também não vai fazer sentido. Então, a primeira coisa é eu querer saber o que é o budismo, o que é o Dharma, como ele surge. Eu devo fazer essa investigação primeiro. Se ali eu encontrar uma argumentação suficiente que me inspire, que me convide, e eu me sinta convidado e me sinta motivacionalmente, ou seja, com a minha motivação e intenção estabelecida, aí eu vou estudar o refúgio, vou ouvir o ensinamento, vou refletir sobre isso, e se eu tomar a decisão de tomar o refúgio, com a motivação e intenção muito bem estabelecida, o Dharma floresce. Então, e a principal coisa do Dharma é saber que a primeira coisa que você vai perder é a muletinha da terceirização. Ou seja, você vai entender que o que nós experienciamos como vida nada mais é que a consequência que vai se expressando a cada dia das nossas próprias escolhas. Então, nós vamos ser mais cuidadosos, vamos ter awareness, consciousness, mindfulness, sobre pequenos detalhes das nossas escolhas do dia a dia. E com isso é que a gente vai mudando e a gente vai se liberando do sofrimento. E isso é importante saber. Tendo tomado o refúgio, aí no refúgio já existe uma coisa. Por quê? Essa motivação e intenção que eu estou tanto falando, ela agora vai receber um nome. Né? Quando a gente vai para dentro do refúgio, no refúgio, eu posso tomar refúgio dentro da visão Hinayana, que é a minha própria liberação, ou eu vou tomar refúgio dentro do caminho Mahayana, onde eu assumo que eu aspiro que todos os seres, não somente eu, se tornem livres do sofrimento sansárico, se tornem livres da ignorância que sustenta a experiência do sofrimento. Então, quando eu faço isso, eu já vou fazer isso no refúgio. Então, nós, por exemplo, tomamos refúgio no caminho Mahayana. Ou seja, o refúgio não é só para essa vida. O refúgio é até que todos os seres se tornem libertos do ciclo do sofrimento sansárico. Aqui é uma dimensão que não cabe. Na verdade, não cabe. Né? Mas o que faz não caber não é a bodhicitta, mas a nossa narrow mind, nossa mente estreita. Então, por exemplo, tem um ditado muito lindo que é de Shantideva, que diz: por quanto o universo existir, por quanto neles os seres existirem, e esses seres estiverem em sofrimento, possa eu no universo permanecer para liberar todos os seres do sofrimento. Então, não tem prazo, não tem data. Então,
Às vezes as pessoas veem isso como algo que as desmotiva. Ah, mas eu nunca vou ver, então, o fim do sofrimento sansárico, então, para que eu vou fazer essas práticas? Aí é o umbigo falando, é o egoísmo falando, que é uma das coisas que realmente nós sofremos muito. Nós somos muito egoístas e imediatistas. Parece que eu preciso da glória de ver isso. E não é assim. O Bodhisattva, ele faz por quanto for necessário fazer. Ele não está pensando no tempo. Ele está pensando na resultante. Então, o nosso egoísmo, nosso imediatismo limita essa visão. Então, um dos grandes processos dentro do refúgio já é no refúgio. Quando eu vou tomar refúgio no Dharma e tomo refúgio no caminho Mahayana, eu estou tomando refúgio para que eu possa permanecer até que todo o sofrimento cesse. Ah, mas aí eu nunca vou entrar lá no Nirvana? Aí começam esses pensamentos. Eles são muito limitados. Então, isso reflete um egoísmo e reflete um imediatismo. Então, nós temos que deixar isso totalmente aberto. Por quanto houver sofrimento, possa eu aqui permanecer para liberar os seres. Por isso que a gente faz o mudra. Mudra do arco e flecha. Eu tenho um propósito. Então, eu lanço esse propósito até que ele alcance o seu objetivo. O tempo, a jornada que isso vai levar, não sei. Nós não temos controle sobre isso. Então, nós temos que ter uma motivação muito bem estabelecida. Então, isso é no caminho do Mahayana. Então, a Bodhicitta é essa grande aspiração. Por isso que a gente realmente recita, com a mais pura intenção, que todos os seres se livrem do sofrimento, possa eu alcançar a oportunidade para poder ajudá-los a sair do sofrimento. Porque por quanto nós não fomos Buda, nós navegamos no mesmo nível. Então, eu posso saber um pouco mais que o outro, mas mesmo assim eu não sei tudo. Então, eu não sou uma pessoa que pode dizer claramente o que o outro pode fazer. Sou um Buda perfeito. Então, esses níveis de consciência são indispensáveis para que eu realmente possa praticar o Dharma da maneira correta. Então, quando a gente olha nossos professores, né, Sua Santidade Dalai Lama, Sua Santidade 41º Sakyatrise, por exemplo, que são seres de grandíssima realização, mas eles nunca vão dizer para a gente que sabe o que a gente precisa ou não precisa. Eles sempre vão dizer, pratique o Dharma, pratique o Dharma. E eles são, em si, no seu dia a dia, a prática do Dharma. Então, essa consciência é necessária. Essa consciência é necessária. Então, se nós formos realinhando, né, ressignificando a nossa prática de vida diária, sustentando a motivação e o propósito, essas coisas vão acontecendo naturalmente. E nós vamos vivendo essa experiência. E essa experiência que sustenta a nossa prática. Então, por isso é importante entender que no caminho do Dharma, nós devemos ser a prática em si. E aí, como que nós fazemos isso? Na prática, nós desenvolvemos essa aspiração, ou seja, o caminho Mahayana, desenvolvemos a grande aspiração Bodhicitta, ou seja, para que eu possa ser capaz de ajudar os seres, possa eu alcançar a iluminação. Então, eu aspiro a minha iluminação não para benefício próprio, e não por esta vida. Eu aspiro à iluminação para que eu possa ajudar, permanecer e ajudar. Então, no caminho Hinayana é self-liberation, mas no caminho Mahayana, nós somos o Bodhisattva. A nossa vida, a nossa prática de vida, a prática de um Bodhisattva. Ou seja, nós não somos um Bodhisattva ainda, mas estamos, né, com a motivação e a intenção de vir a ser. E nessa motivação de vir a ser, o caminho do Bodhisattva é o estudo e a prática das 6 paramitas, as 6 perfeições. Na prática das 6 paramitas que nós desenvolvemos cada um dos estágios dos 11 Budas. Então, como eu digo, é sistemático. Eu sei como fazer. O Buda deixou claramente como fazer. E aí, nesta vida afortunada, nós nascemos numa era que o Buda nasceu, numa era que ele ensinou o Dharma, que o Dharma prevaleceu, nós nascemos num país de liberdade, acabamos conhecendo um professor do Dharma e estamos aqui ouvindo os ensinamentos do Dharma e praticando o Dharma. Então, essa vida se tornou extremamente preciosa e valiosa.
Então, a partir disso é que se desenvolve tudo isso. Então, obviamente que no mundo como a gente vive, como eu falei, nós temos que lidar com as nossas necessidades do mundo mundano, sim, é verdade. Mas nós não precisamos dar a isso a ênfase. Então, nós precisamos de um lugar para morar, uma roupa para vestir, comida para comer, um dinheiro que nos pague as nossas contas. Ok, aí nós estabelecemos as nossas necessidades básicas. Quando nós queremos ir para além disso, aí talvez comece a aumentar ainda mais a pressão sobre nós. E aí, obviamente, não vai sobrar tempo para o Dharma. Então, como é que a gente faz isso? Então, na história do Dharma, por exemplo, nós temos grandes reis que adotaram o Dharma. Nós temos a carta a um amigo de Nagarjuna, que é um texto lindíssimo, quais os conselhos que ele dá para o rei. E Sua Santidade Sakyatrizin, ultimamente, tem falado muito assim, de todos os samayas que uma iniciação pode ter, na vida humana, na vida normal, nós temos tantas preocupações, mas há uma que nós não devemos abrir mão nunca, que é a bodhicitta. Ou seja, o samaya da bodhicitta, o samaya de lutar todos os dias da melhor maneira que a gente puder para praticar o Dharma. Nos tornarmos pessoas melhores e benéficas a cada dia. Nunca abrir mão desse samaya. Os outros, como todos os monges têm, ou os yogis têm, mas são muitos. Eles têm que ter uma vida mais dedicada a isso. Mas todas as pessoas que são pais de família, mães de família, enfim, eles têm outras preocupações com suas famílias. Mas eles devem manter um samaya, a bodhicitta. Nunca abrir mão da bodhicitta. Porque a bodhicitta é o grande sustentáculo da motivação e intenção. Se torna a nossa consciência introspectiva. Como no meu dia a dia, com todas as pessoas como eu relaciono, como que eu posso trazer o Dharma? Como que eu posso viver esse Dharma? Todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Esse é o grande samaya. Nunca abrir a mão dele. E com isso, a gente vai se tornando pessoas melhores a cada dia. E com isso, a gente vai evoluindo. E com isso, a gente vai juntando as grandes coisas que são realmente importantes. Duas grandes acumulações. Mérito, que vem em decorrência das nossas ações benéficas para todos os seres. E qual a motivação e intenção que nós fazemos. Isso é extremamente importante. E a segunda é o acúmulo de sabedoria. O sabedoria é isso, é observando a natureza dos fenômenos todo dia. Eles são impermanentes, são interdependentes, tudo é impermanente porque é agregado, surge de causas e condições, as causas e condições são em constantes mudanças. Ou seja, duas grandes acumulações. Mérito, que advém do pensar, falar e agir, com a motivação e intenção de ser benéfico a todos os seres. Então, primeiro isso. E, em paralelo a isso, observar a natureza de todas as coisas. E aí perceber que nada tem existência inerente. Tudo surge de causas e condições. Então, como tudo surge de causas e condições, eu não tenho controle sobre isso, entendendo isso, vai diminuindo naturalmente, né, o apego, a aversão e a indiferença, ou os venenos mentais, a raiva, o ódio, a ganância, a ambição e assim por diante. Porque ele vai perdendo a base. Não consigo mais sustentar essa visão equivocada, porque cada vez mais eu vou me tornando consciente da natureza impermanente de todas as coisas e que todas as coisas, na verdade, são agregados. Se juntam, em algum momento, elas se separam. Então, o grande trabalho aqui é ir pacificando, purificando os nossos pensamentos, a nossa fala, nossas ações, de maneira a não produzir, através do pensar, falar e agir, qualquer experiência de sofrimento, nem a você e nem aos outros. Desenvolver profunda gratidão e desenvolver a bondade amorosa para com todos os seres. E com isso, mantendo isso como a nossa consciência introspectiva, a gente vai alimentando isso. E dentro do Dharma, como nós estamos no Mahayana, dentro do Mahayana tem a causa Mahayana e o resultado Mantrayana. Sendo que o Mantrayana, os ensinamentos mais elevados são os últimos ensinamentos que o Buda deu. Ou seja, dentro dessa visão Mantrayana, nós podemos olhar para deidades como Chakasambhara ou Revajra,
que aí já é o Tantra superior, talvez alguns de vocês não vão entender o que eu estou dizendo, mas eu vou explicar. Dentro das práticas no Mantrayana, nós podemos ter as deidades que produzem o Siddhi superior, ou seja, a compreensão cada vez mais sutilizada, e nós temos as práticas que é o mantra comum, que significa as deidades que diz respeito à purificação, à pacificação, à longevidade, à proteção e assim por diante. Então, ambas são tão quão importantes e ambas têm o potencial de nos levar ao resultado último da iluminação. Mas, por exemplo, se eu tenho ciência da vida como impermanente, nós fazemos práticas do mantra comum, que seria as deidades de longevidade, para que nós possamos ter longevidade. Então, dentro dessa visão do mantra comum, nós temos, por exemplo, a mais conhecida de todas é Amitayus, Buda Amitayus. Mas também tem Tara Branca, também tem Yushin Vijaya. O ponto é, para que eu faço essa prática? Para desenvolver causas e condições, méritos, para que eu possa ter uma vida longa, uma saúde estável. Não que eu não vá adoecer, mas sempre que eu adoecer, eu me recupero rapidamente. Não que eu não vá morrer, eu vou morrer. Mas eu posso acumular méritos de ter uma vida mais longa. E qual seria a motivação e intenção de ter uma vida longa? O Dharma. Porque se for aspirar por uma vida longa para curtir os prazeres mundanos da vida, essa motivação e intenção não tem nada de puro nela. Agora, se eu tenho a intenção de ter uma vida longa para beneficiar os seres, aí eu tenho uma bodhicitta muito bem estabelecida, e por ter ela estabelecida, as bênçãos das deidades da longevidade vão estar em mim. Entende? Aí eu tenho também Vajrasattva, que é a prática comum de Vajrasattva, é de purificar todos os contaminantes que eu possa ter acumulado desde um tempo sem princípio até essa vida. Eu posso praticar o Buda da medicina para pacificar as causas e condições de desequilíbrio, que são a causa e condição do adoecimento, não só o meu adoecimento físico, mas o adoecimento do planeta em si. Então, isso que a gente chama de mantra superior ou mantra comum. Então, o mantra superior, Revaja, o Chakra-samvara, por exemplo, diz respeito ao desenvolvimento de uma consciência cada vez mais sutil. Isso a gente fala o Siddhi superior. E tem o Siddhi comum, que são as práticas das deidades que possuem. E a gente pode dividir isso nas yogas, seria a yoga da Kriya Yoga e a yoga da Natura Yoga. Seria a primeira, que é a yoga devocional, e a última, que é a yoga da consciência sutil. Ou seja, quando nós praticamos essas deidades todas, nós a fazemos com a motivação e intenção, com a bodhicitta, de desenvolver o estado búdico, e assim podemos efetivamente vir a ser causa e condição de benefício e felicidade a todos os seres. Ou seja, nós saberemos como fazer, como ajudar o próximo. Porque hoje a gente ajuda o próximo naquela compreensão ainda muito contaminada que nós temos. Então a gente acha que sabe o que o outro quer, o que é um achismo total. Agora, um ser plenamente iluminado, um Buda, realmente sabe como que pode fazer os meios hábeis para aquela pessoa poder realmente se mover para fora da sua própria experiência de sofrimento. E eu penso que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Então, eu vou falar boa noite para vocês, vou agradecer vocês e vou fazer a oração de dedicação do mérito. A vós, Budas e Bodhisattvas e seres iluminados, eu agradeço pelas bênçãos recebidas durante essa prática e dedico todo o mérito que possamos aqui ter alcançado a iluminação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, ação benéfica, prece auspiciosa, seja qual for sua missão, seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes, doença, guerra, fome e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas posso sim, a sua conduta moral médica e prosperidade crescer, e possa a bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para eles. Possa a vida de todos aqueles que sustentam e mantêm os ensinamentos do Buda ser tão longa e estável quanto o estandarte da vitória. Possa a vida de todos aqueles que praticam o Dharma ser longa e por suas práticas alcançar a iluminação e o renascimento feliz na terra da grande e pura perfeição.
de sol a sol, noite ao meio-dia, possa as três joias concederem suas bênçãos, possa as três joias nos mandarmos sinais auspiciosos dos caminhos de nossas vidas. Uma linda noite a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco e nos vemos no nosso próximo encontro. Uma linda noite e muito obrigado.